Olá, meu nome é Vinícius, você está no meu canal onde eu falo sobre gestão, carreira e como ser promovido na empresa que você trabalha. E nesse vídeo eu quero explicar um pouco da trajetória, falar para vocês um pouco da minha trajetória, de como eu me tornei gerente, não uma multinacional, aos 24 anos e mesmo sem faculdade. Se eu não tenho faculdade, não tenho nem MBA, né? Você achando aí que precisa fazer um MBA, uma pós-graduação para virar gestor. Aos que acham que é mentira, fique aí que no finalzinho eu vou mostrar na minha carteira de trabalho a prova de que eu sim tenho um registro como gerente numa multinacional e hoje eu estou com 33 anos, até hoje eu não terminei nenhuma faculdade. Não é algo que eu me orgulhe, né? Mas enfim, cada um tem a sua história. Pois bem, eu acredito que o que me levou a esse cargo, obviamente, não foi só o Excel, mas eu acredito que a minha habilidade com análise de dados foi o que me fez ser notado pelos meus superiores, certo? Porque você precisa de alguma forma ser notado. Então, se você olhar a trajetória, se você puder ter a oportunidade de conversar com seus gestores, conversar com eles, perguntar como que eles chegaram onde chegaram, né? Houve algum ponto ali onde eles começaram a ser notados e considerados para possíveis promoções no futuro. Então, eu acredito que foi essa minha habilidade com o Excel em fazer análise de dados e apresentá-las, né? Não basta fazer, tem que mostrar também. Foi essa habilidade que me fez ser notado pelos meus superiores. E fato é que foi uma análise que eu fiz em específico. Eu era supervisor de transportes na época, já não era mais essa empresa chinesa. Foi uma análise específica que me fez ser notado pelo diretor. Então, para vocês terem uma ideia, comecei um pouco tarde, porque eu sou lá do interior do Rio Grande do Norte. Eu comecei meu primeiro registro na carteira, eu acredito que eu tinha 20 anos, né? Eu sou de uma cidadezinha pequena lá do interior do Rio Grande do Norte e lá não tem muitas oportunidades de emprego, certo? Então eu vim aqui para São Paulo, mais especificamente a região de Campinas. Consegui esse emprego nessa empresa multinacional chinesa, peãozão, uniforme ali amarelo, bota de galpão. Até que 4 dias após o meu ingresso na empresa, chegou um chinês lá e o líder de turno sabia que disseram para ele, né, que eu falava inglês, então eu acho que até então ele não botava muita confiança. Então o cara tava meio perdido lá com o papel na mão, e ele falou assim: "Ô Vinícius, você que diz que fala inglês, né? Obviamente ele não usa essa entonação. Você que diz que fala inglês, ajuda o cara aí." Cheguei, me apresentei, ajudei o cara e depois o gerente ficou sabendo que tinha um peão ali que falava inglês, certo? Esperei um tempinho, né, porque ele disse: "Ah, você não tem experiência, fica um tempinho e depois arruma uma vaga para você." Fato é que passou um tempo, eu fui chamado para entrevista e nessa entrevista foi me dado um pedaço de papel com 4 tarefinhas para eu fazer de Excel. E eu confesso a vocês que eu olhei para aquele papel, olhei pro cara, pro entrevistador, e falei: "Olha, eu não sei fazer isso aqui, cara." Se olhando pro chão mesmo com vergonha, eu não sabia. Conseguia vaga, né? Mas depois eu arrochei ali no Excel, eu vi que precisava. No começo tive muita dificuldade porque não é igual hoje que você tem muitos tutoriais no YouTube, enfim. Tive muita dificuldade, mas com muito custo eu aprendi Excel e cada dia fui melhorando. Então foi essa habilidade que sempre me fez saltar aos olhos da gestão, porque você precisa primeiro ser conhecido e segundo, primeiro você precisa ser notado, conhecido, e depois mostrar que você é capaz. Então eu elenco aqui algumas habilidades que foram importantes para mim. Isso não pode ser regra para todos, né? Porque cada um, ninguém é igual, certo? Então, para mim eu elenquei aqui acho que três habilidades que me levaram a me tornar gerente, né? Uma, eu acredito que era o foco na resolução de problema. Tem muita gente que odeia o problema, eu adoro o problema, porque ali tem uma oportunidade das pessoas me conhecerem, saberem que eu sou capaz de resolver e eu quero ir para cima, e as empresas buscam isso. Não aquelas pessoas que passam o dia ali só ah, fazendo o como é que eu posso dizer? O que elas são pagas para fazer, né? Eu sempre ir além. Segundo, relacionamento. Se você é daquelas pessoas que vê ali um cara tá sempre ali com o chefe e fala: "Olha o babão lá." Eu sinto muito lhe dizer, mas você não vai chegar muito longe com esse pensamento, porque eu penso o seguinte: tem muitas pessoas que acham que para você ser um gestor, um líder, você precisa ser um bom técnico. Aí vem sempre aquela questão: às vezes você tem um bom técnico, promove o cara, perde o técnico e ganha um péssimo gestor. Porque a partir do momento que você começa a liderar pessoas, você não vai mais executar, você vai
coordenar aqueles recursos, aquelas pessoas para obter um resultado, entende? Então, o relacionamento é muito importante. Então, eu desenvolvi esse relacionamento com pessoas, com meus superiores, com chefes diretos, chefes de outros departamentos, entendeu? Porque um cara, às vezes, do outro departamento, ele fala pro cara, dá o feedback, pô, aquele cara ali, ó, ele tem uma postura diferente, entendeu? Então, o que é que o chefe quer? Ele quer alguém que ele confie que vai dar conta do resultado. Então, se você é aquele cara que passa o dedo no computadorzinho ali, ó, fala com ninguém, às vezes até fala, dá bom dia, dá tchau, não sei o que, faz uma fofoquinha, mas passa o dia ali, cara, não vão confiar você, não vão confiar suas mãos esse trabalho de liderar pessoas. Aí você fala, pô, mas fulano sabe menos do que eu e foi promovido, só que vamos observar o cara, ele era bom de relacionamento, falava com toda a equipe, tinha pessoas que se inspiravam nele, e aquele cara que fala, pede pro cara, ô, você pode fazer isso aqui pra mim, o cara faz sem problema nenhum, você nunca interagiu com ninguém, não tem muita intimidade ali com a liderança. Quando eu falo intimidade, não estou falando de ir para casa do seu chefe, estou falando no trabalho, passar confiança, ter postura na hora de apresentar, fazer uma apresentação, ou na necessidade de apresentar alguma coisa, você ali falar assim, pô, pode deixar que eu faço, você não vai muito longe. Ou você muda essa postura, ou você sempre vai ficar ali naquele cargo técnico. Não que isso seja problema, né? Você querer ficar ali. Mas, às vezes você quer, só que você quer da maneira que você acha que é o certo, você sendo bonzão, e não vai mudar. Então, resolução do problema, relacionamento. E número 3, que pra mim, pode não ser pra você, pra mim foi muito importante, é a questão de conteúdo. Quando eu digo conteúdo, é você ser agradável para as pessoas elas terem prazer em conversar com você. E como que eu adquiri esse conteúdo? Eu assinava revistas, eu assinava 2 revistas sobre gestão. Tem uma que era Cara que Só na época, eu não lembro o nome agora, mas uma que eu gosto até hoje é Exame. Livros diversos, não só sobre aquele tema que você trabalha sobre, sei lá, gestão. Eu gosto, sempre li livros sobre economia, não livros técnicos, né? Só algo que tenha, por exemplo, Riqueza das Nações, um livro antiguíssimo, mas bastante, não é tão prazeroso de ler, mas ele traz uns insights e livros mais atuais. Sempre estava antenado com notícias, né? Porque não só notícias de fofoca do tipo, aconteceu um acidente ali, mas notícias sobre empresas, sobre o mundo dos negócios, enfim. Porque quando as pessoas iam conversar, quando eu ia conversar com as pessoas, liderança, eu sempre tinha alguma coisa a agregar. Então as pessoas notam, pô, aquele cara ali, ele sempre tem uma opinião, às vezes mesmo que contrária, mas mesmo que você seja uma opinião contrária, se você souber articular o porquê de você pensar de maneira diferente, ele não vai ficar com raiva de você porque você pensa diferente dele. Ele vai olhar assim, pô, o cara, ele é bem articulado. Então foi assim que eu consegui um cargo de liderança numa multinacional, mesmo sem faculdade, certo? Não estou dizendo que esse é o caminho mais fácil, a gente sabe que não, mas foi assim que eu consegui. E fato é que quando eu saí de um cargo de analista para supervisor, dentro de 3 meses eu já, nesse cargo de supervisor, em 3 meses eu já tive essa mudança de cargo. Que foi o seguinte, eu era supervisor, né? Então, como eu falei para você, a gente vai coordenar a equipe ali e tal, então eu não precisava fazer aquilo. Mas como eu vi que tinha essa necessidade, na minha equipe não tinha uma pessoa com habilidades de Excel, assim, um analista, não tinha figura do analista, eu tinha uma coordenadora e o pessoal que ficava ali fazendo carga e descarga. E tinha uma pessoa, era doce, se eu não me engano, faz muito tempo, que era responsável por emissão de conhecimento. E não tinha o analista, e não tinha orçamento para eu contratar um analista. E como eu já tinha esse background em análise de dados, e a gente estava com um problema seríssimo de desempenho, o que eu fiz? Falei, bom, não vou ficar aqui de braço cruzado. Fui atrás de informação, pegava com outro, de onde que eu achava essas bases, fiz análise, cheguei à conclusão que o problema não estava com a gente, estava com o armazém, que não estava passando a carga no tempo hábil. Para você pode ser muito óbvio, mas não era naquela época, né? O meu gerente, que ele era gerente de outras operações em 4 cidades distintas, entendeu? Então ele não tinha como ficar ali vendo aquilo. Então eu cheguei, fiz a análise, né? Refiz a análise para ver se estava correta mesmo, e eu tive a certeza, fiz a apresentação, mostrei para ele, e tipo, em
poucos meses, sabendo agora onde estava o problema, resolveram. E isso chegou aos ouvidos do diretor. E ele falou: a gente precisa do cara igual o Vinícius, cliente XYZ. E foi assim que eu consegui a promoção. Entende? O cara que tava nem aí se eu tinha faculdade ou não, nem perguntou nem nada, sabe? Às vezes tem gente que fala assim: como que eu vou ser promovido? Vou fazer outra faculdade, vou fazer um MBA, vou fazer. Não precisa, você precisa de resolver problema. Entendeu? O cara nem quis saber se eu tinha faculdade ou não. O que, que ele viu ali? O cara chegou, resolveu um problema. Pô, então ele tem a capacidade, vou colocar aqui nesse outro cliente aqui para ele resolver esse problema. Então, se você não sabe, você quer ser promovido, eu só posso falar da minha experiência, não posso falar dos outros. Eu acredito piamente que se você for desenvolver essa habilidade de análise de dados, for bom de Excel e ter essa mentalidade de resolução do problema, isso é uma grande porta para você ser promovido dentro da sua empresa hoje. Obviamente que, como eu te falei, o gerente ele não vai mais ficar ali naquela parte técnica. Você precisa saber delegar. Sempre fala-se muito sobre saber delegar. As pessoas já sabem o que elas têm que fazer. Mas não é só saber delegar, é você saber gerir aqueles recursos. E para isso você precisa de outras habilidades. E essas outras habilidades você vai adquirindo com conhecimento. Não vai ser uma pós-graduação em gestão de pessoas que vai fazer você um gerente. Entenda isso. É ali na prática. Você conversando com o gerente de outras áreas, conversando com o seu gestor, com outros líderes, eles vão se conversar e uma hora vão chegar à conclusão de que você tem potencial para se tornar um líder ali. Quando aparecer a vaga, com certeza você vai ser convidado até para participar do processo e quem sabe aí conseguir a sua tão sonhada promoção no cargo de liderança e depois só daí para cima, beleza? Curte esse vídeo se você gostou, segue o canal, segue o Instagram também, tamo junto.